Neste momento, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes. Nós estaremos lendo o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 9 a 15. Por favor, leia, abra sua Bíblia, leia com atenção esse texto, pois é a palavra do Senhor, é a palavra de vida para nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9, diz assim: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que gozar, regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos ter mais uma palavra de oração, queridos? Ó Pai, a tua palavra que rege a vida dos crentes, que deve ser a nossa luz, o nosso guia, está diante de nós nesse momento. Pedimos que o Senhor, por meio dela, ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações, para que possamos, por meio dela, não por meio daquele que fala, mas por meio da tua santa palavra, que é a palavra de Deus, faça transformação em nossas vidas. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos diante de nós um conceito de homens dentro da história que foram grandes conquistadores. Homens que tiveram impérios denominados impérios soberanos, impérios de grande expansão territorial. O quarto maior imperador que a história já conheceu é chamado de Ciro, o Grande. Não sabemos bem a data do seu nascimento, mas sabemos que está em torno do período de 529 a.C. Ciro foi um grande conquistador. Mas maior que Ciro, o terceiro maioral, nós tivemos uma pessoa que talvez você nunca tenha ouvido chamar por nome de Tamerlão. Esse homem viveu por volta de 1336 a 1405 de Anno Domini. Esse foi também um dos grandes conquistadores que fizeram que fez diferença dentro da história. O segundo nós conhecemos bem, né? Alexandre o Grande. Esse teve o segundo maior império, o grande conquistador da Macedônia. Alexandre viveu dentro do período de 356 a 323 a.C. Mas ninguém se comparou a Gengis Khan. Gengis Khan, que viveu de 1162 a 1227, é conhecido como o maior conquistador de toda a história. Gengis Khan é o grande conquistador, o maioral mongol, que teve um império de 33 milhões de quilômetros quadrados. Foi o homem que se destacou, tendo de expansão e conquista dentro, né, de todas as coisas que fez, um espaço territorial 3,5 vezes maior do que o Brasil. Então vejam que
esse homem fez diferença na sua soberana ação de conquistar. Porém, mesmo com o maior império nas suas mãos, esse homem, Gengis Khan, em nada pode se comparar ao soberano Senhor do universo. Porque ele sim fez todas as coisas. E ao fazer todas as coisas, concedeu ao homem, debaixo da sua graça, debaixo da sua bondade e misericórdia. Depois, irmãos, de estarmos analisando semanalmente toda essa exposição que estamos fazendo aqui no livro de Eclesiastes, nós, inclusive, respondemos diversas perguntas desde o início do primeiro capítulo até agora o capítulo, a parte do versículo 9 ao versículo 15 desse capítulo 3. Aprendemos como Salomão enxergava as coisas dentro da perspectiva da repetição e etc. Nós, inclusive, na semana passada, respondemos ou analisamos a pergunta de como podemos entender o plano soberano de Deus. E fizemos isso com duas perspectivas. Com a perspectiva da soberania de Deus e com a perspectiva da análise do Senhor do tempo. E esse texto de hoje, ele é uma continuação daquilo que nós estudamos na semana passada, visto que o tempo está aqui também sendo tratado, né? E nós iremos aprender algumas coisas com o sábio, o rei Salomão. O fato é que nós chegamos à conclusão de nossa incapacidade e da nossa impossibilidade de alcançar os pensamentos e a eternidade que está dentro do ser de Deus. Embora nós sejamos imagem e semelhança do Senhor, jamais teremos capacidade de compreendê-lo na sua totalidade, em toda a sua essência. A nossa constatação é que a nossa realidade não está sob o nosso comando. Porém, toda a abrangência da nossa existência, toda a nossa diversidade do universo está no controle de Deus, pois é Ele quem determina, é Ele quem estabelece seu propósito dentro do tempo e dentro da história. Então, diante dessa constatação, nós somos levados a olhar para trás e fazer a mesma pergunta que o sábio Salomão fez. Que proveito, irmãos, nós temos de tudo isso? Ele começa assim no seu texto. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Do que vale a pena saber todas essas coisas? Do que vale a pena ter o entendimento de que essas coisas são passageiras, dessas coisas são pós, debaixo de um mundo agora corrompido pelo pecado? E nesse texto que nós lemos, o sábio fez uma constatação de que Deus não é apenas soberano. Ele não é apenas o Senhor que determina todas as coisas, mas Ele também é aquele que nos faz ver a melhor perspectiva do que podemos entender que é bom para o homem depois que ele caiu no pecado, que é a eternidade. Vejam que Deus nos faz enxergar pela perspectiva da eternidade tudo aquilo que nós podemos ver e tirar proveito nessa vida. É sobre isso que ele vai falar. Vejam que ele também, Deus é aquele também que interage. Deus é aquele que, além de reger tudo que existe, de administrar tudo que existe, dentro do ciclo e dentro do contexto da eternidade, ele faz com que cada situação dessa seja renovada, apontando para a renovação da criação que acontecerá no dia da sua vinda. É ele quem nos dá capacidade para percebermos que hoje foi diferente de ontem e que certamente e que será diferente, certamente, de amanhã. Embora haja uma repetição dos fatos, embora nós iremos ver o sol nascendo, o sol se pondo, coisas acontecendo dentro de um ciclo nesse processo, elas são renovadas nas nossas vidas e nós colocamos a nossa esperança
de que um dia esse sol seja nascido de uma vez por todas. Não esse sol que nós vemos, mas o sol da justiça. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, o nosso papel ao olharmos para esse texto nessa manhã é de contemplarmos a graça eterna de Deus sendo derramada sobre nós, nos dando motivo para nos regozijarmos com a sua providência. Então, nós faremos isso, queridos, pensando no assunto que nós trataremos hoje. Nós falaremos hoje sobre a eternidade, a melhor perspectiva para essa vida. Vou repetir, tá? Eternidade, a melhor perspectiva para essa vida. E como, irmãos, nós podemos compreender que a eternidade é a melhor perspectiva que nós podemos ter dessa vida? Como eu posso entender isso? O que eu posso fazer para compreender que a eternidade é a melhor perspectiva? Os versículos 9 e 10 vai mostrar que nós podemos alinhar a nossa visão do mundo com a revelação de Deus. Esse será o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto para compreender a eternidade com a melhor perspectiva é alinhando a nossa visão de mundo com a revelação de Deus. Veja o que aqui o sábio diz para nós aqui nesse texto. Veja, ele diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vejam que a primeira coisa que nós devemos fazer para alinhar a nossa visão de mundo com a revelação de Deus é compreender que desde os tempos passados até agora não há nada de novo no ciclo da natureza, bem como também não podemos esperar algo novo nessa esfera social, nessa esfera econômica ou política que já não tenha ocorrido. Nós já falamos isso em outros momentos. Vejam que, embora na humanidade nós encontramos muita instabilidade, nós podemos perceber que são ciclos repetitivos. Por isso que ele começa dizendo que o homem não tem proveito, ou melhor, a pergunta é que o homem tem algum proveito com o trabalho com que se afadiga? Percebam que o sábio aqui está fazendo, ele está voltando a assuntos que já foram tratados em outro momento. Lá no capítulo 1, se você tiver a oportunidade aí, ou tiver poder abrir, versículo 3 do capítulo 1, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Veja se não é exatamente o que ele está dizendo aqui no capítulo 3, que proveito tem o trabalhador, lá foi o homem, mas aqui é o trabalhador naquilo com que se afadiga. No versículo 13 também do capítulo 1, ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Veja se também não é igual ao que está escrito aqui no versículo 10. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. E no capítulo 2 e versículo 18, ele também está falando sobre o mesmo assunto. Ele diz: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Vejam, irmãos, que a primeira perspectiva aqui é de que Salomão está repetindo algo que já foi tratado anteriormente. Ele já falou sobre esse assunto e agora ele vem complementando com algo mais aqui dentro desse texto. E o que é interessante nós observarmos já em primeira instância sobre essa parte do texto é que talvez uma pergunta surja aqui, que pastor, o homem, ele sofre com a imposição de Deus para afligi-lo no seu trabalho? Sim. A palavra do Senhor diz isso, não sou eu.
E, inclusive, mostra que nada nesse mundo está fora do controle soberano do Senhor. Nós já estamos estudando sobre isso. Mas isso tudo, toda essa pergunta aqui, ela é respondida no capítulo 2 e no versículo 24, que ele vai também tratar dentro desse capítulo. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos, ou da mão de Deus. Então, percebemos que da mão de Deus vem todo o resultado do trabalho do homem, e o que o homem deveria fazer era comer, beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Vejam que a nossa perspectiva com a eternidade, às vezes, está difusa nesses últimos dias. Porque se o texto mostra para nós que nós vivemos nesse ciclo sem fim de repetição, e ao mesmo tempo nós vemos que não podemos, na perspectiva humana, tirar proveito desse trabalho quando nós nos afadigamos nele. Então, o que resta para nós fazermos diante do que Salomão traz para nós? E outra pergunta, por que Salomão traz de volta um assunto que ele já tinha tratado? O que motiva Salomão a fazer essa repetição novamente? Se você observar bem, nos versículos anteriores, o assunto discorrido era sobre o controle soberano de Deus sobre tudo que acontece debaixo do sol, inclusive a imposição de um serviço, a imposição do trabalho para afligir os homens. E nós não podemos negar isso. Às vezes o trabalho se torna para nós enfadonho. Na perspectiva humana e terrena, a repetição e o trabalho não passa de uma canseira. Se você observar bem, o foco de Salomão aqui é mostrar esse controle soberano do Senhor e ratificar que a importância do homem entender que a aflição vem sobre os homens. Então chegamos aqui a uma conclusão de que nós não podemos observar a nossa vida, nem o nosso trabalho debaixo do sol, sem as lentes apropriadas para enxergar as coisas da forma que Deus quer que nós a enxerguemos. Muitas pessoas dedicam-se ao trabalho como se fosse a única coisa importante da sua vida. E dedicam a sua vida abdicando-se de família, abdicando-se de amigos, abdicando-se de tempo de lazer e de uma série de coisas. E esquece que a perspectiva da eternidade está dentro do contexto e do conceito de trabalho. Deus criou o homem para a eternidade. E ele deu trabalho para o homem. Ele mandou que o homem cuidasse do jardim, que o homem preservasse todas as coisas. Deu também a ele o direito de comer do fruto da árvore, das árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas percebam, o homem na sua ganância vai e desobedece a Deus. E agora todo o jugo vem sobre o homem. Porque agora, debaixo do pecado, o trabalho passa a ser aflição. Veja o que Deus diz para Adão lá no Jardim do Éden. Com o suor do teu rosto comerás. A terra dará espinhos, cardos e abrolhos. Então percebam que agora o trabalho traz para o homem um sentimento de aflição por causa do pecado. E aí, irmãos, nós às vezes não entendemos que o trabalho antes da queda, na perspectiva da eternidade, era uma bênção para o homem. O homem podia sentar-se debaixo de um pé de fruta, comer, descansar, sabendo que o Senhor iria suprir a sua necessidade. Ele trabalharia o necessário. Mas agora, que proveito tem o trabalhador naquilo que a fadiga? Por quê? Porque ele sabe que isso agora é uma imposição de aflição por causa do pecado que está sobre o homem. Chegamos à conclusão de que debaixo do sol precisamos das lentes apropriadas para enxergar como deve ser essa nossa visão
acerca do trabalho debaixo desse sol. Por mais que nós nos esforcemos, é fato nós entendermos que nossa visão humana é turva, nossa visão humana é limitada. E assim como Salomão, nossa visão sobre esses aspectos serão sempre contrárias àquilo que de fato Deus está fazendo. Se você observar bem, não foi apenas Salomão que, com toda a sua sabedoria, tinha dificuldade para enxergar o mundo sendo alinhado com aquilo que está nos propósitos de Deus. Aquilo que está diante dos olhos de Deus é fácil de ver. Mas como? Vejam que nós temos diversos exemplos de trabalho na perspectiva humana. Vejam, por exemplo, aquela música que o Gonzaguinha fez, inclusive uma música muito bonita. Ele mostra que a visão do homem nessa letra de música às vezes se torna distorcida. Ele diz o seguinte: um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. Percebam, irmãos, que de uma forma ele não está de todo errado. Por quê? Porque agora a vida se tornou um fardo que o homem precisa carregar todos os dias. A vida é um fardo, às vezes, que nós precisamos carregar. E o homem, na verdade, ele se humilha quando o seu sonho é castrado, mas, na verdade, qual é o sonho do homem? Qual é o sonho da vida do homem? O que é que o homem tem como perspectiva para a sua vida? Ele diz mais: sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. A conclusão de Gonzaguinha nessa letra, de forma bem enfática, é: não dá para ser feliz. Vejam aonde o homem está colocando a sua perspectiva de felicidade no seu trabalho. O homem está colocando a sua perspectiva de felicidade na sua honra, nos seus sonhos. Debaixo da perspectiva humana e fora da eternidade, aí sim, meus irmãos, não dá para ser feliz. Na perspectiva humana, nós sofremos, de fato. Nós estamos debaixo da condenação do pecado. Nós estamos debaixo de um mundo corrompido pelo pecado. E é óbvio, é muito difícil ser feliz num mundo como esse. É muito difícil ser feliz num mundo onde as coisas cooperam sempre no remar contra a maré. Agora, quando nós olhamos na perspectiva da eternidade, queridos, que proveito tem o trabalhador naquilo que é se afadiga? O olhar passa a ser diferente. Meus irmãos, nós estamos diante de um dilema que parece simples de ser resolvido, mas não é. Nós precisamos alinhar a nossa visão de mundo com relação à revelação de Deus. Vemos na palavra do Senhor um Deus que é sustentador, um Deus provedor, e que dá aos seus enquanto ele dorme. Vejam que ele faz a semente virar árvore frutífera, sem nenhum auxílio meu ou seu. Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Nós lançamos a semente, a chuva vem, o sol vem, nós apenas aramos a terra e Deus faz crescer o alimento para nós. Observe, de uma macieira, uma árvore que com as suas folhas que nascem ali, sol e chuva, Deus faz nascer um fruto para nos alimentar. Então, o que está faltando para podermos enxergar essas coisas na perspectiva da eternidade, irmãos? A resposta é simples, mas a ação não é. Precisamos de Deus. Precisamos pedir que Ele nos faça compreender as situações, as coisas desse mundo na perspectiva da eternidade. Precisamos que Deus nos mostre e nos faça entender
e ver, talvez, a sua mão invisível conduzindo e sustentando-nos. Apenas a perspectiva da eternidade nos leva, irmãos, a alinhar a nossa visão do mundo com aquela revelada por Deus. Deus nos impõe aflição para que saibamos olhar para Ele e entendermos que precisamos dele. Então, voltando ao nosso primeiro ponto, nós podemos alinhar, ter compreensão da perspectiva da eternidade quando nós alinhamos nossa visão do mundo com a revelação de Deus. Nosso segundo ponto está nos versículos de 11 a 13. Nós compreendemos a eternidade como a melhor perspectiva quando reconhecemos a magnitude de Deus e a nossa dependência. Vejam que agora Salomão explica seu entendimento de que quando passamos a enxergar a verdade, quando estamos com as lentes apropriadas diante dos nossos olhos, nós podemos perceber os eventos acontecendo e sendo conduzidos por Deus. Percebam o que ele diz aqui no texto. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Como o homem, sem a perspectiva de Deus, sem a perspectiva da eternidade, pode enxergar, primeiro, que tudo foi feito por Deus. O homem, hoje, pelo contrário, ele tenta modificar esse processo. O homem é tão egoísta que ele pega Deus e tenta tirá-lo do processo da criação. E ele coloca um universo dentro de uma esfera de independência, porque é melhor dizer que o universo é autoexistente, que o universo é eterno, que ele auto se sustenta, do que assumir que existe um Deus criador de todas as coisas. Então, vejam que Salomão começa dizendo e dando uma ênfase, tudo fez Deus. A ênfase que ele faz aqui, que ele dá aqui, ela passa a ser mais detalhista quando ele diz que Deus fez tudo formoso. E quando Deus fez isso? Deus fez isso no seu devido tempo. Percebam que até o tempo passa a entrar novamente dentro do contexto da eternidade. Sendo assim, o que aos olhos do homem parece ser ruim em alguns aspectos, na verdade é formoso aos olhos de Deus. Se você não consegue enxergar, inclusive nas coisas que parecem mais abruptas para você, a mão poderosa e a ação de Deus agindo lá para a sua própria glória e para o nosso bem, então nossos olhos, as nossas lentes estão distorcidas. Nada que está aos nossos olhos parecendo ruim está fora do controle dos planos de Deus. A magnitude de Deus e a nossa dependência dele é claramente vista aqui, irmãos. Se você observar bem, o texto diz que Deus ainda faz algo grandioso, colocando a eternidade no coração do homem. Pois como o homem poderia enxergar além dos seus olhos sem a graça divina depois da queda, depois do pecado? Se Deus não colocasse a eternidade no nosso coração, a nossa perspectiva seria terrível. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais na frente. Na verdade, no próximo sermão, nós estaremos tratando sobre essa perspectiva da morte e como deve ser o pensamento daquele que tem a eternidade plantada no seu coração. No coração do homem, agora que tem plantado a semente da eternidade, nós podemos enxergar além dos nossos olhos a graça divina. E sem essa graça, a nossa vida seria realmente um ciclo enfadonho e sem sentido. Mas o Deus eterno concede uma herança eterna, por meio de um sacerdote eterno, para um reino eterno, Jesus Cristo. No versículo 12, você vai ver o sábio alegando saber que há um prazer no desfrutar da vida. Mas isso também é um dom de Deus. É Deus que faz isso. Vejam que declaração fantástica o pregador está fazendo. O homem pode comer, beber e desfrutar do trabalho
porque isso é dom. É um dom de Deus. É isso que está aqui. Ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Meus irmãos, nós aprendemos a compreender a eternidade com a melhor perspectiva, vendo a providência de Deus agindo sobre nós, no seu cuidado, nas mínimas coisas. E quando nós dependemos dele e entendemos essa nossa dependência, nós vivemos melhor. Não agir dessa forma é carregar a pura e destrutiva vaidade e poeira deste mundo. Nós não fomos criados para sermos autônomos. Nós não somos donos de nós mesmos. Embora o mundo queira excluir Deus do nosso cenário, criando teorias e mais teorias, sabemos que elas, fora de Deus, são apenas vapor. Tudo fora da eternidade é vapor, é poeira. Dizer que o homem e o universo são apenas matérias é tolice, é vaidade destrutiva. Dizer que o universo é autoexistente é uma loucura. Negar a existência de Deus e a nossa dependência dele é aquilo que nós temos capacidade de fazer, mas não temos como provar. E o que nós temos feito, irmãos, nesses momentos? Diante de uma sociedade contrária à verdade de Deus, à vontade de Deus, nós negamos a nossa fé em detrimento a uma cultura, em detrimento a conceitos que são levantados se opondo à pessoa de Deus. Nós temos deixado que a mentira vire verdade dentro dos nossos círculos, dos nossos meios sociais, porque somos covardes. Nós deixamos que as pessoas digam que a criatura deve ser divinizada. Hoje, assim como no passado, o homem tem divinizado o próprio homem. O homem tem colocado seus deuses nos altares de suas casas e esquecido que Deus de fato existe. O Deus que criou todas as coisas. A divinização é da criatura, não do Criador. Irmãos, nós precisamos assumir o cristianismo que nós abraçamos. Precisamos assumir ele como verdade primária para a nossa vida. Nós não devemos aceitar que as pessoas nos digam o que é verdade ou não fora das Escrituras. Precisamos, pelas Escrituras, provar a verdade. Quantas vezes, irmãos, você já parou para analisar o que as pessoas estão dizendo, o que os professores estão dizendo na escola para seus filhos? Embora agora a gente está no momento de pandemia, mas eu não sei se você antes disso fazia isso com seus filhos. Você tem percebido que seus filhos estão mais tendo dedicado seus ouvidos e sua atenção muito mais à ciência materialista, mais ateísta, e uma religião que coloca Deus numa caixa de sapato e manda ele ficar ali, e que nós não precisamos dele, do que ouvir do contrário? Se você observar bem nossos filhos, nós mesmos, passamos a semana longe da igreja, longe da palavra. Muitos de nós somos assim e fazemos assim. Mas eles passam pelo menos 5 horas do dia dentro de uma escola, 4 a 5 horas do dia. Outros passam o dia inteiro nessas escolas de tempo integral, sendo trabalhados a esquecerem-se de Deus, sendo trabalhados a viverem uma vida longe do princípio da eternidade. E que dirá nós,
que passamos o dia no nosso enfadonho trabalho e não esquecemos que estamos ali para adorar a Deus, para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Na verdade, queridos, nós dizemos até para os nossos filhos, para que eles não arrumem nem façam esses embates, provando a existência de Deus, para que eles não sejam reprovados na escola. E para que alguém venha discutir conosco. Nós não somos obrigados a discutir e nem devemos discutir com ninguém. O evangelho não é para discussão. Discussão, eu digo, negativa, para envergonhar a Cristo. Mas as pessoas precisam respeitar a nossa opinião, assim como nós respeitamos a opinião dos outros. Se você, meu irmão, não quiser se contaminar com essas coisas, você precisa ter uma postura bíblica no que diz respeito à sua fé. Nós podemos ficar mais perto ou mais longe de Deus. Nós podemos ter a nossa família mais perto ou mais longe de Deus. Acreditando ou não nas mentiras do evolucionismo de Darwin, dos conceitos ateístas, do marxismo científico que tem sido empestado em nossa sociedade. Fica a seu critério a olhar se vale a pena ver a Bíblia como princípio para a eternidade ou dar ouvidos a essas coisas. E você não precisa brigar com ninguém, mas as pessoas precisam respeitar a nossa fé. As pessoas precisam entender que nós temos direito de crer naquilo que vemos e entendemos como verdade. Nossos filhos precisam ouvir isso. Mas será que nós queremos, irmãos? Nós queremos, de fato, gastar tempo com Deus e com a nossa família? Ou nós só queremos fazer o nosso trabalho, chegar em casa, ficar ali de boa, descansar, depois ir de novo para o trabalho e está tudo bem? Nós deixamos as novelas, as séries, administrarem a nossa forma de pensar. Nós deixamos de reconhecer a magnitude de Deus e a nossa dependência dele. E veja, eu não estou dizendo que é errado assistir uma série, pelo contrário, é legal. Nós precisamos olhar a perspectiva do mundo, olhando para ela e entendermos o quanto Deus tem trabalhado nessa sociedade. Nós não precisamos ser alienígenas de forma alguma. Mas nós não podemos, nem devemos ser regulados pela cultura. Quem rege a cultura é o Evangelho. Quem deveria regular a cultura é o Evangelho. O resultado, para quem deixa isso de lado, querido, são filhos fracos na fé, são famílias sem governo e uma perspectiva da eternidade abafada pelo secularismo. Eternidade? Que é isso? As pessoas não acreditam mais nisso. E quando acreditam de uma maneira que é confortável para elas. Eu vou morrer e vou voltar como num outro corpo. Eu vou voltar novamente para esse mundo. Eu vou reencarnar novamente. Eu vou ter uma nova perspectiva para olhar para esse mundo. É assim. É assim que nós estamos enxergando a perspectiva da eternidade. Que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus e reconhecer a nossa dependência dele, irmãos. Então, como eu posso compreender a perspectiva da eternidade de uma maneira melhor? Primeiro, alinhando a minha visão de mundo com a revelação de Deus. Segundo, reconhecendo a magnitude de Deus e nossa dependência dele. Terceiro e último lugar, versículos 14 e 15, constatando a perfeição e manutenção dos atos providenciais de Deus. Assim, eu consigo compreender a perspectiva da eternidade. Um Deus que, na sua perfeição, mantém, através de seus atos providenciais, todas as coisas. Percebam de novo que ele repete aquilo que está escrito no versículo 11. Ele diz, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Veja que ele diz que Deus fez no ano passado, tudo formoso no seu devido tempo. E agora ele está mostrando todas as coisas na perspectiva da eternidade. Veja, sei que tudo quanto Deus faz, e esse fazer aqui é perfeito, no presente, em algo que está sendo executado. E isso que Deus está fazendo durará eternamente. O que Salomão está tratando aqui? Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz
E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Esses 2 versículos finais aqui, irmãos, nos levam a compreender como o sábio estava com uma nova lente em seus olhos. Vejam que ele constata que a segurança da vida do crente, daquele que olha para Deus na perspectiva da eternidade, ele sabe que a vida desse crente está nas mãos de Deus. Nós vemos essa declaração na constatação da perfeição e manutenção dos atos providenciais de Deus, em 3 aspectos bem focados aqui. O primeiro, ele afirma que esses atos providenciais de Deus são permanentes, mas não só permanentes, mas são eternos. Ele diz que esses atos providenciais de Deus não falham. Não existe possibilidade de haver fracasso em Deus. Todos os atos de Deus são eficientes e são completos. Ele afirma que os atos providenciais de Deus são soberanos. O homem, ao percebê-los, teme a Deus e reconhece a sua pequenez. É isso que ele mostra para nós aqui. Esses são os 3 aspectos da manutenção dos atos providenciais de Deus no aspecto da eternidade. Eu não sei se você percebeu algo interessante quando leu aqui o versículo 15. Ele é a repetição do que está escrito no capítulo 1 e no versículo 9. Volte, por favor. Capítulo 1, verso 9. Ele diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E aqui no versículo 15 ele diz: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Só que agora, veja que diferente do versículo 9, aqui no versículo 15, ao invés de indicar um pensamento longe de Deus, vemos que as palavras estão recheadas de solidez e de esperança em entender que os ciclos da natureza, os ciclos da história e aquilo que ocorrerá para a eternidade é mantido e será executado por Deus e será visto para a glória e o bem-estar do homem. Há uma esperança, queridos, que muda completamente a frase do capítulo 1, versículo 9, para aqui. Deus fará renovar-se o que se passou. Aqui o entendimento do verbo renovar é interessante porque a indicação é que Deus está chamando de volta cada evento, dando a nós um presente para ser vivido debaixo da graça e da bondade de Deus. Deus é quem sustenta todas as coisas, meu irmão. Então, hoje, quando você for comer a sua próxima refeição, saiba que ali está o poder provedor do Senhor. Que ali está a vida dada pelo Senhor. E que Ele nos deu a condição de nos mover, de respirar e de tudo mais. Eu quero trazer algumas questões para refletirmos nessa manhã, baseado nesse texto. Será rápido. Como nós temos observado as coisas, irmãos, que estão acontecendo ao nosso redor? Qual é a nossa perspectiva da eternidade? Você já parou para pensar? Como nós temos vivido a vida aqui? Você tem vivido essa vida aqui pensando na vida eterna? Ou você está pensando apenas na vida aqui? Você está pensando apenas no seu trabalho, nos seus filhos, no seu marido, nas suas coisas e etc. Você tem separado o sagrado do secular? Hoje, por exemplo, é seu dia de ser crente, por ser domingo, o dia do Senhor. Amanhã será o dia que você será um profissional na sua área de atuação. Um policial, um advogado, um comerciante, um engenheiro, não sei. Hoje você é o crente, amanhã o que você é? Percebam, queridos, como nós temos encarado a nossa perspectiva da eternidade. E como nós temos separado coisas que não deveriam
ser separadas. É assim que nós estamos vivendo, é assim que nós estamos vendo, é assim que as coisas devem funcionar. Se isso estiver acontecendo com a sua vida, meu querido, você precisa rever os seus conceitos, pois nós somos de Deus em todo e qualquer lugar. E o que definirá a nossa vida, a nossa salvação, o controle soberano e a providência de Deus, visto de fora para dentro, é entendermos que Deus é a base de todas as coisas. Ele é quem nos dá essa perspectiva da eternidade. Pense nisso. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse. Será que nós podemos continuar achando que somos alguma coisa sem Deus? Você acha que pode continuar sendo essa pessoa tão inteligente que você é? Você acha que você pode continuar sendo tão bom naquilo que você faz como você tem sido fora de Deus? A sua perspectiva com relação às coisas desse mundo tem algum sentido sem que você olhe para a eternidade? Você já parou para pensar o quanto nós nos enganamos achando que temos o controle das coisas, que sabemos das coisas? Na verdade, o que nós estamos precisando nesses últimos dias é entendermos que é Deus quem nos ensina, é Deus quem nos faz conhecer e saber e depender dele por meio de Cristo Jesus. Aquele que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Olha que coisa fantástica. O Deus, o Filho de Deus, não se colocou em usurpação num papel de Deus, mas humilhou-se até a morte, reconhecendo que há um soberano e nos ensinando isso. Percebam que Deus nos ensina e faz isso por meio de Jesus. Ele nos ensina que nós precisamos ser autônomos. Nós precisamos, na verdade, conhecer que nossa autonomia é mais dependente que a nossa dependência. Nós não podemos viver no deixa a vida me levar, a vida leva eu, irmãos. Nós precisamos viver com Deus no controle, vivermos nos seus santos propósitos e saber que o fim das coisas aqui é o início da eternidade que nós viveremos. Porque Ele colocou a eternidade no meu e no seu coração. Então, viva essa dádiva. Terceiro e último, última questão para você e eu meditarmos nessa semana. Eu queria que você, de uma maneira prática, exercitasse algo aqui. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos rapidamente e respirasse. E depois expirasse. Você consegue entender o que é que você está fazendo? Você consegue perceber que esse ar que você suga não é seu, mas ele é algo dado por Deus para você. O ar não está diante de você. Aliás, o ar está diante de você, mas você não o vê. E quando nós olhamos para Deus, essa é a perspectiva que nós devemos ter. Mesmo sem vê-lo, sabemos que Ele está ali a cuidar de nós. Ele está ali agindo de forma perfeita. Então, tema o Senhor, sabendo que mesmo que você não esteja vendo Ele, Ele está ali. Que Deus nos concede, meus irmãos, na sua santa providência, debaixo da sua graça, entendendo que nós podemos e nós temos como viver uma vida debaixo da graça do Senhor, sendo trabalhados pelo Senhor nesse aspecto. Então, eu quero, nesse momento, orar com você e encerrar esse nosso momento. Hoje eu não precisei correr, né? Nós fizemos toda a nossa reunião dentro do nosso tempo, eu passei 5 minutinhos do padrão que a gente tinha, mas se fosse lá no Instagram, já teria morrido e eu não teria feito a conclusão
dessa exposição. Então, nesse momento, eu gostaria que você estivesse curvando sua fronte, orando comigo, para nós encerrarmos esse momento. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque é o Senhor que coloca essa perspectiva da eternidade em todos os nossos atos. E tu fazes que nós possamos olhar esse mundo com uma perspectiva diferente. Mas, ó Deus, muitos de nós, inclusive eu, preciso que o Senhor coloque lentes em meus olhos para que eu enxergue de uma maneira clara, de uma maneira nítida essa perspectiva. Me ajude, Senhor, a entender que a manutenção das coisas é uma ação do teu plano e que tu fazes isso para a glória do teu próprio nome. E que tu há, ó Deus, de completar todas as coisas no grande dia, no dia em que o eterno, no dia em que o maravilhoso conselheiro nos chamar para a sua presença. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com todos os irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Meu querido, Deus te abençoe, Deus te dê um domingo de paz e te faça descansar na sua presença. Nós nos encontraremos logo mais à noite, às 19 horas, no nosso culto. Hoje nós teremos Santa Ceia na nossa igreja. Todos nós estaremos preparados para poder receber você. Nós temos espaço na nossa igreja para recebermos 50 pessoas. Eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a estar diante da mesa do Senhor, celebrando a obra que Cristo fez para nos salvar. Então, diante desse apelo que eu estou fazendo, eu gostaria que você falasse com o seu amigo, com o seu irmão, com aqueles que você acha que precisa de uma ajudinha para ter coragem, para se organizar, se arrumar e ir para a igreja hoje à noite para estar conosco. Que nós possamos estar juntos, irmãos, desfrutando desse momento, dessa alegria, tá bom? Espero vocês lá, se Deus quiser, hoje à noite. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém e até mais tarde.